todo o processo que eu vivi no CAPS desde o início, como eu cheguei até lá, e vou falar também um pouquinho como que é o processo interno do CAPS, pelo menos o daqui de Brasília. Se alguém se identificar com o CAPS da sua cidade, eu imagino que seja talvez um pouco diferente, mas eu acho que a base deve ser igual para todos, né? Então, meu nome é Juliana, para quem não me conhece, eu sou usuária do CAPS há um ano e pouquinho, um ano mais ou menos, e hoje é o meu lugar de maior acolhimento. Que não gostam, que não foram atendidas, e isso é normal, gente. O serviço público, ele é muito ruim de uma forma geral, e a saúde mental hoje em dia tem um número muito grande, então não tem profissional que atenda todo mundo. Fora que a gente vai encontrar nesses lugares profissionais que são uma merda, né? Vamos combinar. O acolhimento normalmente é a placa que tá lá, quando você chega no CAPS, é o primeiro lugar que você vai. É como se fosse a triagem. Na verdade é uma triagem, só que eles chamam de acolhimento. Dando uma ligação a isso, como que eu cheguei até o CAPS? E ele me falou do CAPS. Ele me falou para procurar o UNB, que eu imagino que cada estado tem a sua universidade pública, porque aqui em Brasília, o pessoal que faz psicologia também faz atendimento, né, como se fosse um residente na medicina. E só que aí eu procurei e estava lotado. Tinha que esperar outro semestre, mesmo assim era uma fila e tal. E aí ele me falou do CAPS, que o CAPS que salvou ele. E eu fiquei, não, CAPS é um lugar de maluco. Até porque a única coisa que eu sabia de CAPS era o que eu via no Instagram, de meme. Cara com a camisa de força, a mulher com a camisa de força. Então, eu já falei isso aqui, eu tinha a impressão que se eu passasse na frente, só pra ver como é que era, já ia ter alguém lá pra me agarrar e me colocar numa camisa de força. Então, eu não procurei o CAPS, ignorei o conselho dele e continuei lá, autorando. Loucura total. Desequilíbrio total. Até que um dia, eu tava tão surtada, eu tava tão louca, eu não aguentava mais sentir tudo aquilo que eu tava sentindo. E a minha vontade de não viver, de procurar na internet, como tirar minha vida, isso foi ficando cada vez mais forte em mim. Foi ficando quase impossível de não procurar, de não... Eu não tinha outro pensamento a não ser não viver mais. Até que um dia, eu vi que eu não ia ter coragem de me suicidar. Então eu falei, eu vou. E se eu tiver que ficar presa por uma camisa de força, foda-se. E fui. Procurei na internet, precisava fazer um número tipo um número, né, de saúde do seu estado. Eu fiz, imprimi o cartão, colei o cartão e procurei o CAPS mais próximo aqui de casa. Quando eu cheguei lá, eu cheguei tão surtada, eu cheguei tão louca, que na mesma hora, no acolhimento, eu nem terminei de fazer o acolhimento. Uma fila imensa, né, eu não cheguei e falaram, vem aqui, meu amor, estava te esperando. Claro que não, uma fila imensa, desespero só aumentando, e ao mesmo tempo eu pensando o que eu estava fazendo ali, porque você vê realmente gente muito perturbada, é um lugar que causa um pouco de gatilho até, mas eu fui logo acolhida, na verdade eu chorava muito, e aí saiu uma pessoa de dentro, assim, da recepção, e me abraçou muito forte, falou algumas palavras pra mim, tal. Naquele momento, eu fiz o cadastro, e eles já me encaminharam, assim, tipo, urgente, eu tava assim, muito surtada, eu já fui direto pra conversar com a assistente social, e essa conversa foram quase 3 horas, e aí muitas anotações, muitas perguntas, enfim, tal. Saí de lá me perguntando por que eu não vim aqui antes? Por que eu não vim aqui antes? Eu saí totalmente acolhida. Eu saí totalmente abraçada. E o único sentimento que eu tinha era por que eu não tinha ido antes. Todo mundo que chega lá acontece isso? Não chega e acontece isso não. Na verdade, isso é muito raro. Só acontece isso em casos de emergência. Se você chega lá, normalzinha eu digo assim, só ansiosa, batendo a perna, agoniada, e chega, fica na fila, conta seu processo lá na hora do acolhimento, você vai voltar para sua casa do mesmo jeito que você chegou. Você vai entrar numa fila e assim, o que acontece, gente? Vamos pensar no seguinte, não tem profissional para a quantidade de pessoas. Eu até, no dia que eu fui agora essa semana, eu falei com a diretora lá, eu falei assim, eu acho um absurdo que agora por conta de eleição, que não vai entrar na política, mas só para vocês entenderem, um bairro aqui perto, abriram outro CAPS. E aí divulgaram, o governo divulgou, como que me abre outro CAPS se tem um monte de CAPS que tá faltando profissional, que não tem psicólogo, que não tem psiquiatra? Que é um caos, porque não consegue atender as pessoas. Então não era muito melhor colocar primeiro mais profissionais nos que já tem, para depois abrir? Mas isso é outra discussão, isso é outra parte. Então quando você chega no CAPS, você vai no acolhimento. Se você não tiver surtada, você vai pegar uma fila enorme, só que tem uma questão. Você consegue ser atendida com uma certa constância pelo assistente social. E o assistente social, ele tá ali justamente para te abraçar, para te acolher. Então, e ele consegue... E tem clínica médica. A clínica médica, você passa também por ela e consegue medicação. Dali você já sai para a farmácia, pega o que o governo tem para oferecer e o que sobrar você tem que comprar. Não tem jeito, tem uns que tem que comprar. Eu vejo muita gente reclamando que os mais caros tem que comprar, mas enfim. Então, eu acho legal isso, porque você entra Porque essa fila é para quê? É para ter atendimento de psicólogo e psiquiatra. Enquanto você está nessa fila aqui, para passar pelo tratamento correto com psicólogo e psiquiatra, você não está desamparado. Você vai lá, quando você precisar, quando você quiser, entra na fila e normalmente, gente, eu já fiquei lá tantos dias que eu cheguei de manhã e saí 5 horas da tarde. Juro, você passa o dia sim,
Mas você sabe que é bom e você sabe que funciona assim. Então, se você tá achando que você vai chegar lá, eu acho que só se você estiver morrendo, se tivesse entre a vida e a morte. Mas funciona. Então, até você conseguir chegar na sua vez de você ser atendido pelo psicólogo e pelo psiquiatra, você consegue essas duas coisas. Conversar com o assistente social, que é muito bom. As meninas de lá são muito boas. Dessa, não sei de outros. Eu escuto muita reclamação de outros CAPs aqui de Brasília. Mas aí não vamos esquecer que a gente está falando de profissional de merda que tem em qualquer lugar. Então, aí depois, então enquanto você não espera, você está tendo atendimento com assistente social, que é muito bom. Você está tendo clínica médica para trocar suas receitas. E eles já avisam. Venha com antecedência, para não ficar sem remédio. Às vezes eu tô lá, chega gente desesperada, porque o dia não tem clínica médica, que também é sem avisar. Às vezes eles colocam no status do Stories, do Instagram ou do WhatsApp, mas não é sempre. E as pessoas ficam indignadas, com razão. Mas não tem, era para ter vindo com antecedência para buscar uma nova receita. E tudo vai ficando anotadinho no seu prontuário lá. Eu demorei 6 meses para conseguir atendimento com psicólogo psiquiatra. O meu começou em janeiro. Então, aí assim, e antes de você começar, você tem os grupos. Tem grupo de crochê, tem grupo de canto, tem grupo de dança, tem grupo de pintura. Eu entrei uma vez no grupo de pintura. Eu até falei esses dias com uma colega aqui, eu tenho ali o material todo, foi um caos. Eu não sei pintar. Eu sei pintar o rosto, mas pintar coisa eu não sei, definitivamente. Mas enfim. Então, depois desse processo, quando você inicia o tratamento aqui com psicólogo e com psiquiatra, aí você vai. Tem terapia em grupo, tem terapia individual. Quando eu fui agora, eu fui reencaminhada pela psiquiatra para fazer uma outra terapia individual, porque eu estava em grupo. Ela achou que eu piorei. E por que ela achou isso, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês pela milésima vez. Eu não conto aqui tudo que eu passo. Eu ainda tenho muita dificuldade em contar todas as minhas dificuldades, todos os meus escuros, entendeu? Então, eu estava muito mal esses dias. Para muita gente aqui pode parecer que eu estava só um pouquinho mal, mas não, eu estava muito mal. Então eu cheguei lá eu consigo me abrir, eles já me conhecem. Minha irmã tinha ido lá atrás de mim, sem eu saber. Então, assim, existe uma rede de apoio, pelo menos aqui. Só que, infelizmente, se você não está surtada, ele é lento demais. Até quando você está surtado. Eu já quis abandonar 2 vezes, porque eu falei, gente, isso é muito lento, eu vou ficar melhor daqui a 20 anos. Mas a gente tem que entender que é lento, sim. O único jeito de ser rápido é você ter muito dinheiro para você pagar um psicólogo muito bom. Eu não tenho. Se alguém tiver, ótimo. Então é isso. Eu queria dizer 2 coisas para vocês. Tá. E aí você vai fazendo esse acompanhamento até ter alta. É isso. Simples assim. Agora, não pode faltar. Se faltar, eu não sei às vezes agora, mas se faltar tantas vezes, ele exclui você. E se você ficar mais de 3 meses sem ir, acabou. Você vai entrar na fila de novo. Você não retorna de onde você tá, não. Esquece, tá, filha? Por quê? Porque tem um monte de gente lá esperando, aí você ainda não vai no tratamento. Então, assim, isso é muito. Essa parte eles fazem muito direitinho. Você pede mesmo e não adianta que não vai pegar a fila onde você estava, não. Você vai lá pro final. Vejo muita gente lá brigando. Porque eu não sabia. Porque passou 3 dias, passou uma semana. Eles não aceitam. Esse é um pouquinho de como funciona o CAPS aqui de Brasília. Depois, para quem for ver depois a live, eu queria que vocês me falassem como que é o CAPS do estado de vocês. E coloca para mim qual que é o estado. Depois eu quero pesquisar e ser melhor os CAPs de outros estados. Então, se você puder, depois nos comentários, falar isso para mim, eu vou ficar muito feliz, tá? E eu acho que é fundamental agora, para fechar aqui o nosso bate-papo hoje, é que você não tem que ter vergonha. Sabe por quê? O que eu percebi? O tanto de tempo que eu me privei de ir no CAPS. Gente, hoje, tá quase todo mundo doente. Ou é burnout, ou é bipolaridade, fora as pessoas que nem têm ideia que tem. Depressão e ansiedade. É tudo muito parecido. É tudo que mexe com a mente da gente. Você tem que colocar na sua cabeça que hoje, talvez você seja um ET, se você não tem nada na cabeça. A gente passou por uma pandemia que eu acho que não teve ninguém que não ficou mexido mentalmente falando. Então hoje a gente vem passando por processos que vêm lá de trás, que só agora a medicina está entendendo sobre a mente da gente. Coisas que a gente achava que era normal no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Hoje a gente está entendendo que não é normal, que isso adoece a gente. A Josefa sempre quer participar da live. Então, não tenha vergonha. Cada dia que você está aí com vergonha, ou de procurar o CAPS, se você tem condição de procurar um outro médico, cada dia que você está perdendo de fazer isso, é um dia a menos que você tem na sua recuperação. E quando eu digo na recuperação, não que tenha cura, eu digo na recuperação de estabilização. E, principalmente, para a gente que já passou dos 19 anos, eu me sinto atrasada, e não é que eu estou certa, eu estou errada, mas eu me sinto muito atrasada de tentar reconstruir minha vida. Porque eu ainda quero fazer tanta coisa, gente. E eu penso que eu ainda preciso me estabilizar, e eu ainda acho que está tão longe disso. Então não tenha vergonha,
não tenha medo, vá, não fale pra ninguém, ou fale de preferência pra uma pessoa da sua segurança. Vá, fique indo. Se um dia você se sentir segura, porque lá você também aprende a se sentir segura, você conversa com as pessoas. É igual aqui. Por que eu tenho feito tantos amigos aqui? Amigos que a gente divide experiências do INSS, das depressões, de uma coisa ou outra que eu solto nos vídeos. Porque são pessoas que passam pelas mesmas coisas. E, às vezes, você mudar o seu ambiente é muito importante. Às vezes, o seu ambiente não deixa você melhorar. O seu ambiente não deixa você ter esperança. Porque o ambiente que você vive está acabando com você. O ambiente que você vive não te entende. O ambiente que você vive te julga. O ambiente que você vive te critica. Então, é muito importante você pensar só em você nesse momento. Tentar criar coragem para procurar ajuda. Tomar os remédios. Tentar fazer uma rotina. E é isso, não ter vergonha. Tentem no CAPS. É isso que eu tô falando. Eu falei do daqui. Eu não sei como isso funciona nas outras cidades. Mas procura saber, sabe? Entra na fila para esperar. Tem muita gente que desiste. Às vezes, quando você vai contar o seu caso, eles são muito entendidos. Eles percebem que você não estava lá dando cambalhotas, mas que você não está bem quando você começou a contar a sua história. Então, tente. É isso, é o que eu posso dizer, para não desistir. Porque cada dia que a gente adia procurar ajuda é um dia a menos que a gente tem na nossa melhora. Esse recado, eu gosto, eu nunca falei, mas depois eu quero até fazer um vídeo sobre isso. Os homens são as pessoas que mais hoje o número cresce de pessoas com saúde, de homens com saúde, de problema de saúde mental. Por quê? Porque eles não procuram ajuda. Porque o homem, é forte, o homem não tem nada. E ele vai seguindo a vida totalmente perturbado. E o risco é muito maior. Então, é isso. Se você procure se ajudar. Se você não procure ajudar quem está perto de você. Acolhimento, para quem tem bipolaridade, ou eu acho que qualquer doença, qualquer transtorno. Gente, o acolhimento, ele salva uma vida. Às vezes eu chego lá no CAPS, eu já cheguei algumas vezes, eu só queria um abraço. Eu só não sabia, eu só queria um abraço. E não era um abraço qualquer. Era um abraço de quem entendia o que eu tinha, não me julgava. E aquele abraço era, tipo, eu tô aqui, você não tá só. Eu fiquei uns dias sem ir no CAPS, e quando eu voltei um tempo atrás, eu falei assim, vocês ainda lembram de mim? Tem muita gente, né? E uma das meninas falou assim, lembram, Juliana? Claro que a gente lembra. Aí ela falou assim, mas mesmo que a gente não lembrasse, o CAPS sempre vai estar aqui para te acolher. Então eu acho que eu ainda dei a sorte de pessoas tão maravilhosas nesse lugar, porque lá todo mundo é assim. Eu acho que tem exceção de uma médica lá, que não vamos entrar nesse mérito. Não desista, procure ajuda e lembre que você é a coisa mais importante da sua vida.